Eu não tenho tempo para assistir esse vídeo. Talvez você tenha dito isso neste momento, né? Ou talvez você já tenha ouvido alguém dizer isto em algum momento, não é verdade? Então o tema de hoje é esse. Eu não tenho tempo para isso. Bem-vindo ao Fechando as Contas. E você não tem prioridade. Já vou começar logo martelando. Essa frase, eu não tenho tempo para isso, eu ouço ela quase que todos os dias, né? E com certeza você já falou isso, eu já falei isso, você ouve alguém do seu meio, perto de você, falando isso, né? Porém, os dias têm 24 horas, né? Para mim, para você, para qualquer pessoa, os dias têm 24 horas. Então, o que determina que uma pessoa vai fazer uma ação ou não? Não é o tempo, é a prioridade, né? Então, talvez a sua prioridade não seja assistir um vídeo que vai ensinar você a gerir a sua empresa, não é verdade? Talvez a sua prioridade não seja perder peso numa academia, não é verdade? Então, nós, seres humanos, né? Nós temos as mesmas 24 horas de todos. E alguns têm algumas prioridades e outros têm outras. Mas pare de culpar o tempo por isso, né? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você faz a gestão da sua empresa diariamente? Acredito que você possa me responder o seguinte: eu não faço porque eu não tenho tempo. Porque eu compro, eu vendo, eu atendo fornecedor, eu faço compras, eu tenho que fazer um marketing, enfim. E aí, quando eu vejo, acabou o dia e eu fiquei o dia inteiro de um lado para o outro só apagando o incêndio. Então, ou seja, a sua prioridade está aonde? No operacional da sua empresa, né? Então a pergunta que eu fiz, talvez você possa dizer assim, não porque eu não tenho tempo. E eu, em termos, até acredito, né? Porque na medida que você fica preso ali no operacional, o seu tempo de serviço fica reduzido, fica limitado para você cuidar de onde realmente importa na sua empresa, que é a gestão, né? Infelizmente, essa é a desculpa de milhares de microempresários, microempreendedores, pessoas que têm um negócio, seja formal ou informal, nesse Brasil afora, né? Essa é a principal desculpa, eu não tenho tempo. Mas é o seguinte, se você não tem tempo para cuidar da gestão da sua empresa agora, daqui a pouco, num futuro próximo, você vai ter tempo de sobra para procurar um emprego. Porque a sua empresa, infelizmente, ela não vai aguentar, ela vai fechar. Você vai ter problema de capital de giro, você vai ter problema com fiado, você vai ter problema com as vendas, com funcionário. Por quê? Porque você não está cuidando da gestão dela. Você está preso no operacional, tá? E se você está preso no operacional, fazendo a sua empresa funcionar,
quem está fazendo ela crescer? Quem está fazendo ela vender mais? Quem está fazendo ela gerar lucro, ter resultados, gerar lucro? Não é você. Então, se você não faz isso, ninguém vai fazer por você. Você está preso na operação e aí você está fazendo ela funcionar ao tempo que deveria estar fazendo ela crescer, né? E segundo os especialistas, a grande maioria das empresas fecham por causa de gestão, ou seja, por causa de má gestão, tá? E muitas vezes não é uma culpa assim, não, eu estou gerindo mal a minha empresa, não é culpa do empresário, né? Porque nem gerindo ele tá no operacional da empresa, a culpa dele é essa, né? Não tá lá gerindo a empresa, não tá na gestão da empresa, né? Nem sabe o que está acontecendo. Entra dinheiro, joga no caixa, sai dinheiro, não anota em lugar nenhum, não tem esse tipo de informação. Né? Chega no final do mês, talvez tenha uma informação desencontrada aí, mas chega no final do mês para fechar o mês, talvez não tenha números concretos para fechar o mês, deixa aquele trem de lado e não faz a gestão, ou faz uma gestão incorreta, não sabe se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, e aí vai levando com a barriga, e daqui a pouco está no cheque especial, está pegando empréstimo para colocar a empresa a rodar de novo, ver se vai dar certo. Outro erro, né? Porque se você pega empréstimo sem estratégia, sem saber o que vai fazer com o dinheiro, é tiro no pé, né? Você vai ficar devendo o dobro, né? Porque aí o capital de giro vai acabar, porque você não está gerindo a sua empresa da maneira correta, e aí vai ficar devendo o capital ainda, vai ficar devendo a banco, né? Isso se não fechar. Aí é mais prejuízo ainda, tem que pagar funcionário, tem que pagar fornecedor, sua mercadoria vai ficar parada, vai ter que vender aquilo a preço de banana. Enfim, isso aí foi uma pequena jornada do que pode acontecer, né? Hipoteticamente falando, o que pode acontecer com a sua empresa por causa de uma falta de gestão, né? Só arrumar o microfone aqui, pessoal. Então, o que eu tenho a dizer para vocês sobre isso? Saiam do operacional. Saia do operacional. Ah, eu não consigo sair do operacional. Saia de 10 em 10%, de 20 em 20%, de 15 em 15%, de 30 em 30%. Vai saindo aos poucos do operacional, mas não deixe a gestão da sua empresa de lado. Se você não tem tempo para cuidar da sua empresa hoje, você vai ficar desempregado, que ela vai te deixar na rua e com prejuízo, tá? Eu entendo você, empresário, que fica preso na operação da sua loja, da sua empresa. Eu entendo. Você tem aquela mente de funcionário ainda, para ser bem feito, eu que tenho que fazer. Meu olho que vai engordar, vai fazer essa empresa crescer. Só que nós estamos em outros tempos agora, tá? O tempo da tecnologia, que você tem que fazer um marketing digital bom para trazer clientes para sua empresa. Porque o cliente tem como fazer um orçamento hoje com alguns cliques ali na tela do celular. Então, se você não aparecer para ele em algum lugar, quem estiver aparecendo, ele vai comprar dele, tá? Quanto mais você passar no operacional, mais o seu tempo fica limitado. E aí, acontece de você não gerir direito a sua empresa, acontece de você esquecer de pagar aquela conta, juros, prejuízo, né? Juro é prejuízo. Você esquece de buscar seu filho na escola porque está agarrado no operacional. Você esquece de ir naquela consulta porque está agarrado no operacional.
Você não consegue fazer uma atividade física porque está agarrado no operacional. Aí chegou a hora de ir embora, né? A hora de fechar a empresa, o que você mais quer? Ir embora para casa, deitar no meu sofá. E aí lá você deita no seu sofá. Cara, eu tenho que pagar isso amanhã e eu não tenho dinheiro, as vendas estão ruins, como é que eu faço? E aí você continua agarrado no operacional. Você continua, sua mente continua na sua empresa, você não descansa. Se identificou, empresário? Microempresário, empreendedor? Pois é, acontece. E muito, não é pouco não. Então, saia do operacional, tá? Saia do operacional, priorize a sua empresa, tá? Porque a sua prioridade tem que ser a gestão da sua empresa e não fazer ela funcionar. Você paga o seu funcionário para isso, tá? Para fazer ela funcionar. Você tem que trazer clientes para dentro dela, gerir ela bem, para fazer ela dar lucro. No final do mês eu tenho quanto de lucro? Isso. Precificar bem. A gestão é isso, né? Precificar bem. Não olhar o concorrente e colocar o preço igual e não saber suas despesas, seu CMV. Você tem que gerir bem a sua empresa. E quanto mais na operação você ficar, mais prejuízo e menos lucro você vai ter. Mais seu funcionário vai depender de você. Mais você vai querer fazer sozinho, você mesmo. Não, isso aqui eu faço. O cara tá morcegando ali, o cara tá fazendo corpo mole. E com isso a sua empresa vai ficando no segundo plano, né? A gestão da sua empresa vai ficando no segundo plano. Então, para fazer a sua empresa crescer, sai do operacional. Aí você não vai poder falar que vai estar sem tempo, tá? Mas volto a dizer, seu tempo dentro da empresa, por mais que você trabalhe no operacional, é limitado. Já que você está dentro dela, a sua obrigação é pelo menos 30 minutos, no mínimo, você dedicar à gestão dela. Seu tempo fica limitado, mas sem tempo você não pode falar que você não tem tempo para fazer determinada tarefa dentro da sua empresa, não. Tá? Separe um tempo hoje mesmo para a gestão da sua empresa, tá? E, assim, a gestão da empresa, né? Tem muitas pessoas que têm um problema nessa gestão, por mais que elas estejam ali, né, fazendo, talvez não 100% ali, mas estejam em parte ali na gestão dela, elas enfrentam alguns problemas que são, assim, rotineiros, né, cara? Que vários empresários passam por isso, né? Eu sei porque eu já passei por isso também. Que é o quê? Você compra demais, né? Às vezes você está na gestão, mas você não está vendo aquilo ali, né? Ah, meu lucro, eu não tenho lucro, eu estou fazendo a gestão e só estou ficando no prejuízo. Por quê? Está comprando demais, né? Seu CMV está muito alto, né? Está com excesso de estoque, né? Tem um caixa todo bagunçado, né? Às vezes você não tem um sistema, entra dinheiro e você não dá baixa no estoque, né? Se você tiver um sistema, o estoque fica bagunçado também, o caixa fica bagunçado. Desconto demais, né? Que é um erro gravíssimo, porque desconto você tem que calcular isso, se você for dar desconto tem que calcular isso na hora da precificação, né? E a própria precificação errada, tá? Isso são fatores que são problemas que a maioria dos empresários sofrem. Além de outros, tá? Esse de precificação, então, eu acho que mais da metade sofre com isso. Sempre alguém falando de precificação e tal, porque despesa mensal, né? Despesa fixa,
Todo mês a gente tá ali, agarrada, que a gente tem que pagar. Então, para isso, a gente tem que ter uma precificação adequada, baseada nas suas despesas, para que a sua empresa gere lucro. E se você começar a dar desconto demais também, não vai ser legal, né? Vai começar a ter prejuízo, porque a sua precificação em conflito com os descontos não vai estar certo, né? E isso é um problema de gestão, mas o gestor não está vendo isso ali, né? Por que ele não está vendo isso ali tão claramente? Porque não existe não existe um gestor na empresa, né? Às vezes todo mundo, assim, a visão de todo empresário, todo gestor que está ali na frente da loja, da empresa, e que está tendo prejuízo ou não está tendo lucro, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o quê? Eu preciso vender mais. Não, eu tenho que vender mais, eu preciso vender mais. Só assim eu vou ter lucro. Só que ele se esquece, por não estar gerindo a sua empresa, ele se esquece que a gestão corresponde na gestão de estoque, ver se o seu estoque é adequado, se você não está comprando demais, aquilo que eu disse agora há pouco. As despesas, será que não tem despesa demais? Será que o Prolabore não está muito alto? Ou será que tem Prolabore? Né? Tá pegando demais da empresa? Né? Muitas vezes o problema não é a falta de vendas, é a falta de gestão, que não sabe quanto que compra, às vezes paga imposto até exagerado, as despesas fixas, altas demais, isso é problema de gestão. Mas suponhamos que realmente a sua empresa precise vender mais. Tá tudo enxutinho, as despesas estão enxutas, você está fazendo tudo certo. Eu preciso vender mais. Como que você vai fazer a sua empresa vender mais? No operacional? Possível. Vai querer atender todos os clientes para vender mais? Primeiro que você não vai conseguir. E segundo, que aí você não vai ter o tempo, a prioridade necessária para gerir a sua empresa. Gerir o estoque, gerir as pessoas, os próprios números dela. Não vai ter tempo, né? Aí o tempo, né? Aquela situação, não tem tempo. Então, já que você precisa vender mais, como que você vai fazer isso? No estratégico da empresa, na gestão da empresa. Vamos fazer uma estratégia de marketing aqui, precificar um produto legal aqui com a margem de lucro boa, de uma maneira adequada, para fazer uma promoção legal, para trazer clientes para cá, para a gente vender mais. Porque não adianta também você, não, vou fazer uma promoção, vou baixar esse item aqui. Agora era 10, agora é 5. E aí você não sabe, a margem às vezes é desse tamanho e você vai estar fazendo promoção para levar prejuízo, mais prejuízo. Isso tudo é gestão. Isso tudo é gestão, né? O gestor, a mente do gestor não é a mente de um funcionário. O gestor não é funcionário. O gestor é o dono da sua empresa. Gestor é o empresário, é você que é o gestor da empresa, você tem que ficar na gestão. O funcionário da sua empresa é pago para fazer ela funcionar. Se você não precisaria de funcionário, então. Já que eu estou no operacional, estou trabalhando, não, é só eu então. Eu vou fazer, tudo sou eu. Já que você quer fazer isso, sou eu. Então não precisa pagar ninguém. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou receber, eu vou fazer meu caixa, eu vou fazer o fluxo de caixa. Existem pessoas assim, né? Talvez é um negócio pequeno e ele consegue fazer, tudo bem. Agora, a partir do momento que você tem funcionário dentro da sua loja, da sua empresa,
Ele está ali, você está pagando ele para fazer a sua empresa rodar. Se você está pagando ele para você fazer a sua empresa rodar, larga de ser bobo. Você tem que fazer ela crescer. Tá? Ele está sendo pago para fazer ela funcionar. Se ele não está fazendo ela funcionar, está ruim de serviço, não está vendendo, está fazendo coisa errada, manda embora. Traz outro, treina, coloca ele como um ótimo funcionário e aí a sua empresa vai rodar. Tá? Você é dono, você é empresário, você é gestor. Então, faça o seu trabalho, que é fazer a sua empresa crescer, é fazer a sua empresa vender mais, é fazer a sua empresa gerar lucro. Para quê? Para você ter uma distribuição de lucros no final do ano, por exemplo, para sua empresa, para você tirar férias, né? Gestão, pessoal, salva empresas. E eu mencionei agora, né, uma palavra que muitos gestores não conhecem, muitos empresários, né, não conhecem, é a palavra férias, né? Férias. Quanto tempo você aí não tira férias? Fala pra mim. Pensa aí agora contigo. Qual foi a última vez que você tirou férias? Mas férias de verdade. Sem nem pensar em empresa, sem ninguém te telefonar, sem ninguém te mandar uma mensagem falando isso ou aquilo da empresa, está acontecendo isso ou aquilo. Quando foi? Difícil, né? Eu acho que você não deve... Se você é agarrado no operacional, você não deve estar nem lembrando disso, né? Quando foi a última vez? Seus funcionários tiram, né? Todo ano chega lá no mês que ele foi contratado, férias, só minhas férias tá chegando, aí fica doido, quer tirar férias, que seja 10, 15, 20, 30 dias, não importa, mas ele tira férias. Aí você não tira férias por quê? Porque a empresa não funciona sem você. É esse o seu pensamento, não é? Por quê? Mentalidade de funcionário. Mentalidade de quem está agarrado no operacional. E enquanto você pensar assim, mais a sua empresa vai depender de você. Mais o seu funcionário vai depender de você. E aí o que vai acontecer? A gestão da sua empresa vai ficando de lado, né? Opa. Amanhã eu faço o fluxo de caixa. Amanhã eu olho isso. Aí passou 30 dias, o amanhã sempre é amanhã, né? Em um dos módulos da nossa mentoria aqui, do treinamento, né? E mentoria do Domínio da Sua Empresa, tem várias aulas que falam sobre isso. Treinamento, delegação, processo. Para quê? Para te tirar do operacional e te colocar lá na gestão, para você ser gestor da empresa. Que tem também um módulo que fala só sobre isso. Gestão, números, fluxo de caixa, DRE e mais uma pá de coisas que é necessário o gestor fazer para sua empresa gerar lucro. Então, pessoal, empresário, gestor, microempreendedor, microempresário, você que está assistindo, está me assistindo até agora aqui, faz isso. Sai do operacional da sua empresa e vá cuidar dos números dela. Vá gerir a sua empresa. Faz o levantamento das suas despesas fixas, do seu estoque, organize o seu caixa. Sai da operação. Tá pagando funcionário? Sai da operação. Treine seus funcionários para eles não dependerem de você na operação, mas
para fazer o processo certo, para sua empresa girar certo. Dinheiro da venda para o caixa, do caixa para o financeiro, tá? Sai da operação, dê prioridade à sua empresa e você vai ver ela crescer assim. Olha, eu agora uma história minha, né? Eu vivia no operacional da minha empresa. Nunca tirei férias, nunca tinha, né? Nunca tinha tirado férias, agarrado na operação, entrava na frente de funcionário para vender, ganhava mais do que o necessário, fazia o fluxo de caixa todo dia. Todo dia, fechava o mês todo mês, mas toda vez, cara, vermelho esse mês, mês que vem azul, depois vermelho de novo, e aquela bagunça de igual uma gangorra. Gente, onde eu tô errando? Enquanto você não olhar para a sua empresa como empresário, você vai continuar levando prejuízo. Ou não vai ter lucro na sua empresa, vai ficar no 0 a 0. Por quê? Porque toda empresa, na hora que a gente abre uma empresa, a gente quer ter o quê? A gente quer ter liberdade, né, de tempo, né? Para quê? Para tirar férias com a família, para passar um final de semana sossegado, enfim, ganhar um pouco mais, né? E principalmente ter lucro. Porque eu vou abrir uma empresa para não ter lucro, né? Não faz sentido. Mas enquanto a gente tiver essa mente de funcionário agarrado no operacional, a gente não consegue fazer isso. A partir do momento que você adquire conhecimento, você aprende a fazer, aí a sua mente começa a mudar, aí a sua mente se abre. Aí você fala assim, como que eu não vi isso aqui, cara? Tá na minha frente o tempo todo. E eu não vi isso. Por quê? Falta de conhecimento. O principal, eu digo isso hoje, porque assim, eu passei por muitas coisas, né? E vejo pessoas passando pela mesma situação também. O pior erro do empresário hoje é não buscar conhecimento. É achar que sabe tudo. Eu sou empresário há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Eu que deveria ensinar. Mas não é assim. Os tempos mudam, está mudando toda hora. Todo dia é uma ferramenta nova. Todo dia é uma concorrência que abre. Todo dia tem alguma coisa. Então você tem que se adequar. Você tem que buscar conhecimento. A internet está aí, ela é gigante hoje. E seu cliente tem acesso à internet. Quantas pessoas não entram no site aqui, ó, e vai comprar lá da China, de não sei onde aí, e chega ali bonitinho na casa dela, não precisa sair dali. Isso também é concorrência. Entende? Então, meu amigo empresário, busque conhecimento o quanto antes para você, principalmente, gerir a sua empresa, fazer a gestão certa dela e aí sair do operacional. Entendo que muitas vezes pode ser que não seja fácil você sair do operacional no estalar de dedos, né? Mas a partir do momento que você começa a gerir a sua empresa, que você começa a ver alguns erros e ver alguns acertos também, você pode começar a sair, cada vez saindo mais. Para quê? Para você focar na gestão dela, da sua empresa, tá? Porque a gestão não é só você chegar aqui e colocar os números. Eu vou pegar lá no caixa, eu vendi X mil, meu imposto é menos isso, minhas duplicatas, meu CMV é menos isso, minhas despesas é menos isso, deu lucro, deu prejuízo. Não é só isso. É o quê?
É gerir pessoas, gestão de pessoas, né? É você treinar seu funcionário para ele ser um bom funcionário. É gestão de estoque, você não ter excesso de estoque, você não perder mercadoria. É gestão de crediário, pro, garrei, para o seu dinheiro não ficar na rua, na mão de cliente, inadimplente. É o marketing, isso tudo é gestão. Então você está vendo como, aí se você ficar preso no operacional, o tempo que você estava preso no operacional é o tempo que você tem que estar ali olhando todos esses setores para sua empresa funcionar da maneira correta, do jeito que ela tem que funcionar, certo? Meu amigo empresário, saia da operação. Vá gerir a sua empresa. Hoje mesmo. Comece. Você não vai se arrepender. Tá bom? Bons lucros te esperam. Forte abraço. Um grande abraço mesmo. Espero que seja a virada de chave para todos vocês que são empresários aí. Bora dominar. A gente se vê. Valeu.